Amados do Senhor, com esse estudo nós vamos iniciar uma nova série. Nós vamos falar a respeito dos 10 mandamentos. Será que eles são importantes para hoje? Será que eles tiveram sua importância no Antigo Testamento, mas não servem mais para hoje? Nós vamos aprender então o quão importante eles são, mas como nós devemos aplicá-los hoje em nossa vida. Então nós vamos iniciar estudos no livro de Deuteronômio, no capítulo 5. E hoje nós vamos aprender um pouco, ver uma parte introdutória, iniciar ali, porque Deuteronômio 5, falando de uma forma simples, ele tem uma parte introdutória, que vai introduzir os 10 mandamentos. Depois, uma segunda parte, que vem os 10 mandamentos propriamente dito, né? Então ele vai trabalhar esses 10 mandamentos, vai apresentar os 10 mandamentos. E depois uma última parte conclusiva, onde ele vai fechar esse assunto aí sobre os 10 mandamentos, então, e Deus vai dar o direcionamento final dele para o povo dele, tá certo? Então hoje nós vamos iniciar no texto de Deuteronômio 5, e nós vamos ver os versículos 1 e 2 apenas hoje, nessa aula introdutória. A introdução deste capítulo vai do versículo 1 ao versículo 6, e hoje nós vamos ver apenas os versículos 1 e 2, porque eu quero trabalhar um aspecto muito importante para a vida da igreja hoje, da igreja de Jesus Cristo no Brasil, para a sua vida espiritual, para a minha vida espiritual. Então, Deuteronômio, capítulo 5, versículos 1 e 2. Acompanhe a leitura que eu farei e na sequência nós vamos conversar um pouquinho a respeito desses versículos. A palavra do Senhor diz assim: Moisés chamou todo Israel e disse: Ó Israel, ouve os estatutos e preceitos que vos falo hoje, para aprendê-los e cumpri-los. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Horebe. Tá certo? Então eu quero ressaltar aqui 2 erros comuns que nós vemos na igreja brasileira hoje. Por um lado, nós temos aquelas pessoas que querem colocar regrinhas para a salvação. Não, mulher não pode cortar cabelo para ir para o céu. Não, homem não pode jogar bola. Não pode tomar um vinhozinho com a esposa de vez em quando. Crente não pode dançar, não pode escutar música secular. E ele vai seguindo uma série de regras. E aí então ele passa a julgar outros que não seguem essas regras. Isso é ímpio, vai queimar no inferno. Mas ao mesmo tempo ele não vê outras coisas que ele não cumpre e deveria estar cumprindo e que estão na palavra de Deus. Então existe esse grupo cheio das regras, cheio das leis, que impõe regras e faz do cristianismo, ou tenta fazer do cristianismo um fardo muito pesado para outros. E eles erram por colocar a lei como um requisito para a salvação, o cumprimento da lei. Por exemplo, fala assim, não, quem não guardar o sábado que é o dia de igreja para eles, não vai para o céu, porque está escrito lá que tem que guardar o sábado. Então, é uma lei, está ali. Será que eles estão certos? Será que eles não estão certos? Nós precisamos conversar um pouquinho a respeito disso. E tem um outro grupo que vai para um outro extremo agora, que diz o seguinte: não, eu não vivo mais pela lei, eu estou salvo em Cristo pela fé, e eu vivo pela graça. Então, a lei de Deus para mim não interessa mais, porque eu vivo pelo Espírito. Será que esse daí, agora, ele tem esse direito e ele está certo em descartar a lei? Tem o Antigo Testamento que fala das leis, e ele, de boa vontade, quer agradar a Deus. Será que ele está certo? O outro pega o Novo Testamento, principalmente os escritos de Paulo, e fala que nós somos salvos pela graça, que a lei não importa, e aí então ele fala, eu vivo pela graça, e eu tenho a liberdade de Cristo, posso fazer o que eu quiser. E aí ele não está nem ligando aí para os mandamentos do Antigo Testamento. Será que é isso que é a verdadeira fé? É uma dessas duas opções? Ou não? Vamos ver, vamos iniciar e nós vamos fazer uma conversa hoje. Eu quis separar só esses 2 versículos, porque nós vamos jogar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, para ver se alguma dessas 2 posições está certa, ou se a palavra de Deus tem uma terceira opção, que é a vontade de Deus. O primeiro versículo nós lemos, e ali Moisés fala para Israel: ouve os estatutos e preceitos que vos falo hoje, para aprendê-los e cumpri-los. Então aqui ele está falando para você ouvir, para você aprender, estudar isso e cumprir isso.
Tá certo? Então aí você pega o Antigo Testamento, tá lá, não pode comer carne de porco, você tem que guardar o sábado, e aí vai aquela série de regras. E aí vem também a questão do ritual de sacrifício do cordeiro, vem a todas aquelas festas, vem tudo, a lei é tudo isso daí, tá certo? Então, aqui ele fala, olha, presta atenção. E aqui de forma específica ele está se referindo aos 10 mandamentos, mas quem quer seguir as leis não segue só os 10 mandamentos, segue todo o Antigo Testamento com a lei de Deus, que está lá no livro da lei, no Pentateuco, nos livros da lei, e também está revelado no livro dos profetas, tá certo? Os livros poéticos tem um pouco também, mas é principalmente os livros do Pentateuco e os livros dos profetas maiores e menores, que tem ali as leis de Deus. Então a pessoa ela quer seguir, e como eu disse, ela não faz de má vontade, ela está bem intencionada. E aí ela pega e fala assim, bom, eu tenho que ouvir, eu tenho que estudar, aprender e cumprir. E aí ela vai viver nessa loucura, porque no Antigo Testamento, de fato, naquela aliança do Antigo Testamento, o povo de Israel deveria cumprir a lei de Deus, senão estaria quebrando a aliança com Deus, o pacto com Deus. Mas vamos ver no Novo Testamento, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de Gálatas. Então você vai segurar um dedo lá em Deuteronômio 5 e outro no livro de Gálatas, lá no Novo Testamento. É um livro do apóstolo Paulo. E a gente vai começar aí, caminhar um pouquinho, no capítulo 2, versículo 15. Então, Gálatas 2, 15 em diante. Fala assim o apóstolo Paulo: nós, judeus de nascimento, lembre-se que Paulo era judeu, nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém, veja aqui, ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? O apóstolo Paulo está explicando para aquela igreja na Galácia, porque os cristãos tinham se convertido, tinham recebido o Espírito de Deus, estavam vivendo pelo Espírito, estavam crendo em Cristo, agora estavam querendo voltar à prática das leis, dos rituais do Antigo Testamento, como se eles precisassem disso para a salvação. E Paulo fala assim, queridos, não é dessa forma. A lei veio, a gente vai ver isso mais para frente, Paulo vai falar assim, a lei veio para mostrar para a gente que a gente, para ser salvo pela gente mesmo, a gente tem que cumprir toda a lei. Mas se você quebrar um elemento da lei, qualquer pecadinho, vamos chamar de pecadinho, você não quebrou só aquele pecadinho, você quebrou a lei inteira. É como um vaso de cristal que você quebra. Quando ele quebra pelo todo. Não interessa se você for um tombo forte, se for um tombo fraco, se foi intencional ou se não foi intencional. Quebrou, está quebrado. Certo? Então Paulo explica, fala assim, olha, Deus deu a lei, e a lei tinha esse aspecto também de ensino, para mostrar para o homem que ele é incapaz de ir para o céu pelo esforço próprio. Em outras palavras, ninguém, tirando Jesus Cristo, nem homem nem mulher, nem Pedro, nem João, nem Ana, nem Maria, nem ninguém da Bíblia, nem Esther, nenhuma mulher, nenhum homem foi bom o suficiente para ser salvo, porque pela lei ninguém é salvo. Porque se você erra numa coisa, você errou na lei inteira e você já é culpado diante de Deus e merecedor do inferno. Então Paulo está dizendo, ninguém vai para o céu porque é bonzinho ou tenta ser bonzinho, porque nós nunca seremos bonzinhos o suficiente. Toda a nossa bondade e a nossa obediência, ela é nada. E a Bíblia ainda trabalha, né, os apóstolos, os profetas no Antigo Testamento, que até as nossas boas ações, muitas vezes não, elas são sempre como trapos de imundícia. Elas têm segundas intenções, elas têm um egoísmo, ela tem aquele negócio de tomar lá da cá, porque o ser humano ele é pecador. Então Paulo fala, ninguém é justificado pela lei. A lei veio para mostrar a nossa incompetência. A lei, ao mesmo tempo que mostra a vontade de Deus, olha, Alessandro, Alessandro, a minha vontade é essa, você tem que cumprir isso daqui para habitar comigo. E o Alessandro, então, de repente, de boa vontade, vai tentar cumprir, mas não vai conseguir. Então a lei, ela mostra a vontade de Deus, que é perfeita, santa, mas mostra também que eu sou incompetente para agradar a Deus e para ser merecedor da eternidade ao lado desse Deus. Tá certo? Então essa
Essa é uma primeira verdade aí que a gente vê. Agora, no capítulo 3 de Gálatas, a gente vê também, dizendo assim no versículo 10: já os que se apoiam na prática da lei, veja que forte agora, estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quem tenta viver para chegar no céu por esforço próprio, achando que eu sou bonzinho o suficiente, eu não preciso de igreja, não preciso orar, não preciso aprender Bíblia, não preciso buscar Deus, não preciso nada desse negócio, não preciso de religião, tem gente pior que eu sou um cara bom até. Querido, mesmo que você seja super religioso, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quem vive pela lei, pelo esforço, acha que vai ser merecedor pelas suas próprias obras, porque é bom ou porque não é tão ruim igual A ou B, fulano ou ciclano, ele fala assim: quem está debaixo da lei e quer viver pelas obras, está debaixo de maldição, porque ele fala aqui, maldito todo aquele que não persiste na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Não adianta você cumprir uma parte, você tem que cumprir tudo, você tem que cumprir tudo. Então, mas eu cumpro tudo, pastor. Tá, de repente você adulterou. O que a Bíblia fala? Deve ser morto apedrejado, né? E aí? Pastor, eu nunca adulterei. Jesus fala que qualquer um que olha para uma outra pessoa com uma intenção impura já adulterou com ela. E aí? Você vai se expor, falar: olha, eu sou adúltero, tá aqui em pedra em mim até eu morrer. Siga a lei. Se você não seguir a lei plenamente, é inútil. Se você falhar numa coisinha, você falhou na lei inteira. Pastor, mas eu sigo a lei inteira. Beleza, você nunca mentiu, nem para falar: fala aí no telefone que eu não estou em casa agora, não quero atender. Você nunca mentiu. Você nunca cobiçou nada de ninguém. Você nunca desejou matar alguém, pegar no pescoço, né? Porque muita gente acha que matar para Deus, você tem que levar a pessoa a óbito. Não é necessariamente isso. Muitas vezes nós matamos a pessoa ignorando, chamando ela de tola, de estúpida, desfazendo dessa pessoa. Para Deus isso também vem como assassinato. Então, olha que ele fala aqui: todos aqueles que querem se manter, ser salvos pela lei, esses são malditos, porque eles quebraram a lei em algum aspecto. O justo, aquele que é aceito por Deus, ele não vive pela lei, mas ele vive pela fé. Então não adianta você colocar um monte de regra e querer cumprir e falar assim: agora eu faço bastante, agora eu vou para o céu. Não é pelo seu merecimento, pelo seu esforço pessoal que você é salvo. Veja, ainda no capítulo 3, verso 23 em diante: antes que viesse essa fé, a fé em Cristo, estávamos sob a custódia da lei, sob o cuidado da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, não estamos mais sob o controle do tutor. Então é hora de deixar a lei de lado como um instrumento de salvação. Não é para jogar fora a lei, mas como instrumento de salvação. Porque já ficou bem provado na história de Israel e na nossa história e na história do cristianismo que nós somos incompetentes por nós mesmos para vivermos uma vida santa que agrade a Deus. E aqui ele fala, capítulo 5, versículo 3: de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo e caíram da graça. Porque em Cristo, versículo 6 agora: em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Veja, então não adianta a pessoa cumprir uma coisinha e não cumprir outra. Então, a lei, você tem que saber que para a sua salvação não vai te levar para o céu. A obediência aos mandamentos de Deus não te levam ao céu. Pastor, então é o outro grupo que está certo, é isso? Então, deixa a lei de lado e vamos viver uma espiritualidade pela fé. Pela fé, esquece até a Bíblia, porque esse é de palavra de Deus, lei, isso não é. Eu vivo no poder do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Veja só no versículo 2 de Deuteronômio. Então a gente viu lá no 1, que ele fala: ouve os estatutos, preceitos, aprenda-os para cumpri-los, etc. No 2 ele fala assim: o Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco em Horebe. Aqui ele apresenta um outro aspecto, que é para equilibrar um outro grupo agora. Deus fez uma aliança com a gente.
Esse Deus fez uma aliança antes de entregar a lei para a gente. Então, a aliança precede. A aliança é mais importante. E a aliança é você saber que Deus te ama. E que agora você deve amar a Deus. Né? A gente acabou de ler em Gálatas 5, versículo 6, na segunda parte, que para Jesus Cristo não é a religiosidade com os seus rituais e regrinhas, ou a não religiosidade sem rituais e regrinhas, que agrada a Cristo. Mas é uma fé verdadeira, autêntica, que se manifesta através do amor. Então veja agora, qual é a importância então dos mandamentos para o povo de Deus? Não é, como diz para o primeiro grupo, para salvação. Quanto mais obediente você for, você vai agradar a Deus, aí você vai ser bonzinho e vai para o céu. Não é assim. Não é cumprir mandamentos para ir para o céu. Mas também não é igual o segundo grupo faz, que pega e fala assim, o Antigo Testamento joga fora, eu não quero saber das leis de Deus, porque é pela graça que eu vivo, pelo sopro do Espírito. Querido, esse sopro do Espírito que de repente você pensou e que essas pessoas falam, é o mesmo Espírito que deu as leis de Deus. Porque a palavra vem pelo sopro. Certo? Eu estou falando aqui agora, o som está saindo porque eu estou soprando. A palavra de Deus, ela vem pelo sopro de Deus. Porque Ele inspirou homens a escreverem. E eles escreveram as palavras de Deus. E os mandamentos de Deus, então, eles têm a sua importância. Não nos salvam, porque não é que os mandamentos são imperfeitos, mas porque nós somos imperfeitos. Nós não conseguimos cumprir todos os mandamentos. Mas os mandamentos têm a sua importância sim, porque Deus fez uma aliança conosco. E agora esses mandamentos revelam para a gente, além de revelar a nossa incompetência, revelam a vontade do Deus que nos ama. E que se nós amamos, quem ama quer agradar aquele que é o seu amado. Então você olha para os mandamentos como a vontade de Deus, o desejo de Deus, aquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus quer entre eu e Ele, no nosso relacionamento e no meu relacionamento com as outras pessoas. Então se eu sou de Deus, se eu amo Deus, porque a fé ela se manifesta no amor. Então eu não sigo os mandamentos para ser salvo, mas porque eu sou salvo, porque Deus fez uma aliança comigo. Agora eu quero seguir os mandamentos. Por quê? Porque eu sei que essa é a vontade de Deus. E eu agora vou tentar seguir esses mandamentos e obedecer esses mandamentos, não para ir para o céu, mas porque eu sei que eu estou salvo, porque Deus me amou e fez uma aliança eterna comigo em Cristo Jesus. É isso que eu aprendi na vida de Cristo, que nós somos salvos pela fé nele, porque Jesus cumpriu por mim todos os mandamentos e ele se entregou imaculado naquela cruz. É o único ser humano entre todos os homens e mulheres que viveu uma vida imaculada, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado. Todos os outros pecaram. A Igreja Católica quer forçar que Maria não pecou. Pecou sim. Até quando ela ouviu a notícia que Jesus viria dela, ela faz um cântico e ela canta e ela falava que a alma dela se agradava em Deus, o Salvador dela. Se ela não fosse pecadora, ela não precisava de Salvador. Ela ia por merecimento para o céu. Tá certo? Então, a gente vê aqui, e no livro de Gálatas continua. Ele acabou de falar aqui que aqueles que são salvos, eles agora valorizam sim os mandamentos, mas com alegria no coração, porque eles sabem que já estão salvos, que Deus fez uma aliança com eles em Cristo Jesus, uma aliança eterna. E é por isso que o apóstolo Paulo agora, no capítulo 5, versículo 16 de Gálatas, ele fala assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se você viver pelo Espírito que deu os mandamentos, pelo Espírito de Deus, você vai cumprir a vontade do Espírito. E a vontade do Espírito está expressa nos mandamentos. Vocês estão me entendendo? Então, aí você fala assim, poxa pastor, então agora se eu amo, eu vou ter que cumprir os mandamentos, então eu vou ter que achar um cordeiro agora para sacrificar. Não é isso. Você tem que entender que os mandamentos, existem mandamentos de dois tipos, simplificando uma longa história. Existem dois tipos de mandamento. Os mandamentos que demonstram a vontade de Deus para ele, para o seu povo e para a criação. E os mandamentos ritualistas, que serviam de sinal para anunciar Jesus. Então eles matavam o cordeiro, impunham as mãos ali, e matavam o cordeiro e ofereciam para Deus para simbolizar a morte de Cristo. Só que Cristo já veio, então esse ritual é desnecessário. Você está me entendendo? Então ali eles tinham que guardar o sábado. Quando Jesus ele vem, vive, morre, ressuscita no domingo, a igreja agora, não é que ela não está nem aí para o dia do Senhor, não é isso. Mas que agora o domingo se tornou o dia do Senhor, porque a igreja se reunia nos domingos para celebrar
aquele que ressuscitou, aquele que vive eternamente. Então a igreja, na liberdade do Espírito, ela fala assim: o meu Jesus, ele é alfa e ômega, ele é o princípio e ele é o fim, ele é o primeiro dia, ele é o domingo e ele é o último, ele é o sábado. E nós escolhemos ofertar o domingo para ele, para lembrar que ele vive eternamente. Então nós temos que entender essas coisas. Nós temos que entender então que a lei de Deus, ela tem um valor para nós, que amamos Jesus, não para a gente cumprir tudo certinho para ir para o céu, porque nós não vamos conseguir, queridos, mas se nós amamos Jesus de verdade, se nós entendemos que nós estamos salvos com Ele, nós vamos viver essa aliança de amor, tentando cumprir a vontade dEle, cumprir os mandamentos, não os mandamentos ritualistas, porque esses já se cumpriram na pessoa de Jesus, mas os mandamentos que mostram a vontade de Deus, quanto à pessoa dEle, quanto à nossa pessoa, quanto à comunidade, quanto aos nossos relacionamentos, tá certo? Por isso que depois, na sequência, você vai ver que fala lá que o mais importante é amar Deus sobre todas as coisas. E depois na Bíblia também fala amar o teu próximo como a ti mesmo, porque nestas coisas todos os mandamentos se cumprem. Né? Não se cumprem os mandamentos ritualistas, mas esses se cumpriram na pessoa de Jesus. Agora, esses outros mandamentos, que tem a ver com relacionamento, que tem a ver com aliança, com pacto, com estar junto com Deus, junto com o próximo, isso nós, por amor, devemos buscar cumprir. Então, queridos, esse estudo foi um pouquinho mais demorado, mas é a introdução para que você compreenda o que nós vamos conversar. Então, os mandamentos são importantes sim. Não que se você não cumprir um ou outro, de repente escorregou, né? Não é que você pode pecar à vontade, não é isso. Você escorregou, você vai pedir perdão, você está perdoado, porque você não é salvo pelo cumprimento. Mas você vai buscar cumprir e compreender e aprender esses mandamentos e guardá-los no seu coração, porque você ama Deus e quer agradar ao Deus que te amou antes de você amá-lo. Façamos isso. Vamos aprender juntos então qual é a relevância e a importância desses mandamentos para hoje. E nos futuros estudos nós vamos ver um por um e ver qual é a importância dele para a minha vida e para a tua vida, para nós que amamos o Senhor, que estamos com um pacto, com uma aliança com o Deus triuno, o Deus eterno, através da obra de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.